O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria, mais uma manhã, podermos abrir os nossos olhos, ver o brilho do sol e podermos louvar o nome do Criador. Queremos nesse dia fazer a vontade dele, nos colocar nas suas mãos e vivermos uma vida fiel ao nosso Deus. Peço a Deus que aonde você estiver nesse momento, na sua casa, no carro, no trabalho ou em outro ambiente, que a mão do Eterno esteja sobre você. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 26, onde a Bíblia diz o seguinte: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Aqueles que andam ao lado de Deus sempre irão abençoar outras pessoas. Aqueles que menosprezam a companhia e a bênção do Senhor sempre terá um prejuízo ao lado dos seus amigos. É por isso que a cada dia nós somos chamados a andar ao lado de Deus, para que a nossa vida possa abençoar outras pessoas. É a razão pela qual Deus chamou a nação de Israel, para que Deus os abençoasse e eles fossem bênção para outras nações. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 79, o versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo que traz à lembrança os momentos difíceis que o povo de Deus passou. A nação de Israel foi invadida pelos babilônicos. A cidade querida de Deus, Jerusalém, foi destruída. O templo, que é a morada do Deus de Abraão, foi destruído. O santuário foi profanado. O povo de Deus se tornou escárnio entre as outras nações. Os povos que estavam ao redor da terra do povo de Deus escarneciam do nome de Israel e do nome do Deus de Israel. E o salmista, no Salmo 79, ele pede castigo para aqueles que fizeram tamanho mal ao povo de Deus, a herança do Senhor, e para aqueles também que estão escarnecendo do nome de Deus. Como nós já vimos em outro salmo, pelo fato do povo de Deus ter rejeitado a voz do Senhor, eles tiveram que receber a ira do Senhor, pagaram as consequências com a sua própria vida. Era uma nação chamada por Deus a pregar o evangelho às próximas gerações, mas eles rejeitaram o convite do Senhor, escolheram viver as suas próprias vidas, não estavam dispostos a se submeter à vontade de Deus e automaticamente acabaram colhendo os próprios frutos que eles mesmos plantaram. Um Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance. A Bíblia mesmo fala que a misericórdia de Deus se renova sobre nós a cada manhã, mas nós jamais devemos nos esquecer. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ele não é conivente com o pecado. Aqueles que escolhem viver no pecado terão que arcar com as suas próprias consequências, mas aqueles que escolhem viver uma vida em retidão ao lado dele sempre terão a bênção do Senhor. No versículo 1, o salmista começa a descrever o que de fato aconteceu entre o povo do Senhor. O templo de Deus foi profanado, a cidade querida do Senhor foi destruída. Os muros que eram considerados intransponíveis estavam no chão. Fica muito evidente para nós um fato: a força do povo de Deus não estava na muralha, a força do povo de Deus não estava no templo, a força do povo de Deus estava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. O versículo 2, o salmista continua a descrever o morticínio que aconteceu dentro de Jerusalém. Os corpos ficaram expostos sobre o solo, os abutres passaram a se alimentar dos corpos que estavam sobre o solo. Fica muito evidente para nós quando nós estudamos o Antigo Testamento, uma nação que rejeitava ouvir a voz de Deus, Deus derramava os seus flagelos sobre essa nação. Fica muito evidente para nós quando nós vemos isso lá no Egito. Os egípcios rejeitaram a voz de Deus, Deus derramou os seus juízos, as suas pragas sobre essa nação. Agora era o povo de Deus que estava recebendo esses juízos. Eles rejeitaram a voz do Senhor e Deus permitiu que os seus inimigos lhe atacassem. Deus não mais era o seu alto refúgio, Deus não mais era o seu escudo. Deus agora os deixou vulneráveis
para que os seus inimigos pudessem lhe atacar. Israel era uma nação que tinha jurado fidelidade a Deus, tinha assumido uma aliança de sangue com o seu Deus. As leis eram uma representação clara da aliança assumida com o seu Senhor. Era uma aliança visível, palpável, onde cada israelita tinha nas mãos o que Deus esperava que eles pudessem fazer. Mas ao darem as costas para o Senhor, Deus também permitiu que eles seguissem a sua própria sorte. O salmista, no verso 9, que é o salmista Asaf, ele começa agora a pedir que Deus o ajude, o seu povo, para que Deus tenha misericórdia do seu povo, não porque esse povo merecesse, porque esse povo quebrou a aliança, mas pela glória do Senhor, pela graça de Deus, ele mais uma vez pudesse voltar os seus olhos para essa nação. Nos tempos passados, quando uma nação vencia um outro povo, eles entendiam que eram os seus deuses que tinham lutado por eles. Quando os outros povos agora olhassem para a nação de Israel e vissem que eles tinham perdido a batalha, eles entenderiam que era o nome do Deus de Abraão, de Isaac, que de fato tinha entrado na batalha e tinha perdido a batalha. Asaf, nesse momento, ora a Deus clamando para que Deus possa intervir, para que ele pudesse reivindicar o seu nome, não pela nação de Israel, mas pelo nome do Deus de Israel, ele pudesse salvar o seu povo, ele pudesse lutar entre o seu povo, trazer libertação para aquele povo que tinha perdido aquela batalha. O líder Moisés fez súplicas a Deus semelhante a Asaf. Ele apresentou a Deus a necessidade de intervir ao seu povo, não pelo povo, mas pelo nome de Deus, para que o nome do Senhor fosse proclamado entre outras nações como um Deus forte, um Deus poderoso, para que outras nações pudessem reconhecer que somente no Senhor é possível a salvação. O cristão que vive nesse mundo a cada dia precisa viver para o Senhor. Podemos nesse mundo ser escarnecidos, mas jamais devemos nos esquecer. É o nome de Deus que nós levamos. Levamos o nome de cristãos. Não é o nosso nome pessoal que é difamado, mas é o nome do Senhor. Por isso que a cada dia que vivemos, nós devemos viver para o céu, representar o nome do nosso Deus. A nossa vida precisa dignificar ao Deus que nós servimos. E quando passarmos por dificuldades, devemos também apresentar a Deus, colocar nas mãos do Senhor e clamar por Ele, pedindo para que Ele possa intervir, porque não é o nosso nome que está em jogo, mas é o nome do nosso Deus. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista Asaf pede para que Deus possa retribuir justamente, na devida medida, tudo aquilo que os inimigos fizeram ao povo do Senhor. Porque o povo que estava ao redor da nação de Israel estava escarnecendo do nome do povo e do nome de Deus. Eles estavam felizes porque os israelitas fracassaram, perderam aquela batalha. E o pedido do salmista Asaf é que Deus retribua 7 vezes mais a sua ignomínia contra as outras nações em decorrência deles terem se alegrado pela derrota do povo do Senhor. Mas o salmo não termina aqui. O salmo termina com um cântico, uma expressão de louvor, porque o salmista Asaf quer agora trazer esperança para o povo e ao mesmo tempo ter a certeza que Deus irá intervir ao seu favor, porque as gerações futuras irão saber como é que Deus interviu a favor do seu povo. E o salmista Asaf quer deixar um legado dizendo para as gerações futuras que nesse momento de dor, de tristeza, de sofrimento, o seu Deus se compadeceu dele, foi misericordioso, agiu com graça e salvou a sua nação. Querido amigo, a nossa fuga diante de todos os sofrimentos que nós iremos passar nesse mundo sempre deve ser o Senhor. E é a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos clamar, é a Ele que nós devemos abrir o nosso coração. Se nós nos refugiarmos no Senhor, tenha certeza que o Deus que servimos é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance. Ele sempre terá misericórdia de nós e agirá em nosso favor. No mundo em que nós vivemos, nós somos saqueados de todos os lados por invasores inimigos. Tentam tirar a nossa paz, tentam tirar a nossa alegria, tentam destruir a nossa esperança e a nossa fé. A quem recorrer? Só podemos recorrer ao Senhor, só podemos clamar pelo nome do nosso Deus, somente a Ele nós devemos apresentar as nossas queixas e confiar, crendo que o nosso Deus irá intervir ao nosso favor. Deus jamais se esquece do seu povo, embora nós nos esquecemos dele, mas ele jamais se esquece de nós. O que nós temos que fazer é orar, é clamar por ele, é abrir a sua palavra, olharmos para o passado e vermos a maneira como Deus de forma poderosa conduziu o seu povo e olharmos para o presente e para o futuro, mantermos a nossa fé,
confiante também que Ele jamais irá nos abandonar. Se nessa caminhada nós descobrirmos que em algum momento nós nos envolvemos com o pecado, nós temos que nos arrepender, temos que confessar ao Senhor, temos que pedir uma segunda chance, abandonar os pecados e mais uma vez voltarmos a viver uma vida em harmonia com a vontade do nosso Deus. Ele sempre promete, aqueles que seguem esses passos, Ele sempre irá agir com misericórdia, com amor, para com esses seus filhos. Querido amigo, nessa manhã convido a você mais uma vez para que nós possamos fechar os nossos olhos, possamos nos colocar nas mãos de Deus. São passos que Deus nos apresenta nessa manhã que nós precisamos seguir por toda a nossa vida. Aqueles que vivem dessa forma vivem mais felizes, têm a bênção de Deus, mesmo que em algum momento nós passemos por momentos difíceis, mas o Deus que servimos é o Deus da segunda chance, é o Deus da graça. Ele sempre irá olhar para os nossos problemas com amor, com misericórdia. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, queremos a cada dia viver ao Teu lado. Nos ajude a cada dia a alcançarmos a Tua bênção, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.